Glória a Deus. Muitas vezes, meus amados irmãos, ela não desistia de orar. E muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor para pedir algo, para pedir alguma coisa. E muitas vezes nós pedimos ao Senhor e nós desistimos. Se a vitória não chega hoje, se a vitória não chega amanhã, continua orando ao Senhor. Eu vejo nessa palavra que Ana, ela não desistiu de pedir ao Senhor o filho. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que eu vejo também nessa palavra, meus amados irmãos, é que Samuel era o filho de Ana. Ele foi consagrado ao Senhor para ir ao templo orar. Ele foi consagrado ao Senhor para servir ao Senhor por todos os momentos da sua vida. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. Meus amados irmãos, o que eu vejo mais interessante nessa palavra é que Ana, ela não desistiu de ter um filho. E ela era muitas vezes humilhada pela Penina. Penina era a segunda mulher de Eucana, seu marido. E muitas vezes, quando Ana chegava em casa, vem a perseguição. Quando você está orando ao templo e você chega em casa, aí vem a perseguição. E eu vejo, meu irmão, eu fico pensando nessa palavra. Penina, ela ficava debochando da cara de Ana, porque ela podia. Porque a Ana não podia ter nenhum filho quando ela quer. Mas Penina podia ter quantos filhos ela quisesse. E por isso que Penina ficava debochando da cara da Ana. Aleluias. Nessa palavra é que Ana, ela não desistiu de orar ao Senhor pedindo a vitória dela. Ela não desistiu de pedir ao Senhor. Por isso Ana ela concedeu até a luz ao filho. E quando ela teve a luz ao filho, ela foi ao templo. Ela foi ao templo para orar. E aí ela foi pedindo ao Senhor até o filho. E o Senhor foi concedendo a ela. Glória a Jesus. O que eu vejo nessa palavra é que quando Ana, ela chega ao templo, ela vê ali Eli. E ela diz: ah, meu Senhor, aviva a tua alma. Eu sou aquela mulher que estava contigo para orar ao Senhor. Então Ana foi ao templo para orar. E lá estava Eli. Ele sabia que Ana era estéril. Então por isso que ele falou que ela estava embriagada. Mas o Senhor lá deu entendimento a ele para que ele possa ministrar a vitória para Ana. E ali Ana, que eu vejo, meus amados irmãos, que Ana, ela foi ao templo para dar esse filho a Eli, para que fique a todos os momentos de sua vida. E por isso que no capítulo 27 diz: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Meus amados irmãos, esta palavra também nos diz que Ana, ela orava pelo seu filho. E muitos pais não querem orar pelo seu filho. Muitos pais não querem conceder a vitória aos seus filhos. E depois querem que os seus filhos sejam uma grande coisa nas mãos do Senhor. Meus amados irmãos, o que eu vejo aqui nessa palavra também é que Ana, ela pedia muito a ter um filho. E ela, meus amados irmãos, ela deu à luz a um filho que se chamava Samuel. E depois ela teve mais filhos em diante que o Senhor deu a ela. Meus amados irmãos, o que eu peço nessa noite é que os pais orem pelos seus filhos para que seus filhos sejam uma grande obra nas mãos do Senhor. Se o seu filho tem o dom de cantar, de pregar, de ministrar a palavra do Senhor, ore por ele para que o Senhor possa abençoar ele. Aleluia. Glória a Deus. E lá Ana, ela levou Samuel para a casa do Senhor, para que ficasse por todos os dias de sua vida. Amém? E lá